Olá, queridas mães, graças a Deus pela sua vitória que estamos. E eu hoje estou aqui para contar mais uma experiência. Eu sou a Zineide Caires, casada com Elias Caires, que tenho 2 filhos, Adrian e Adriele. Tenho um genro, Wesley, a nora Jana, tenho 2 netinhos, Rafael e Eric, e está nascendo a Melissa, filha da Adriele. E eu agradeço a Deus pela minha família. Agradeço por Deus ter me levantado como mãe em Israel, para poder orar, interceder, trabalhar, não apenas pelos meus filhos, mas pelos filhos e crianças da nossa igreja, do mundo todo. Todos nós temos uma responsabilidade de sermos intercessoras. E eu quero falar para vocês uma experiência que eu tive com o Adrian, meu filho primogênito, quando ele tinha 9 para 10 anos. A gente sabe que é desde o início que inicia-se os ensinamentos, e claro, desde pequenininho eu ensinando, falando do amor de Deus, falando daquilo que desagrada a Deus. Ele sempre foi um menino muito atento, um menino muito centrado, ele era, desde pequeno. Mas ele tinha uma mente muito fértil, né? Imaginava muitas coisas. Ele sonhava, como toda criança, todo ser humano sonha, e os sonhos dele eram sonhos que, quando ele ia contar pra gente, tinha assim um fim, sempre tinha, mas eu percebia que era o fim que ele gostava de dar. Ele completava o sonho, ele continuava o seu sonho, e ele queria contar, queria falar, e a gente ouvia aquilo, aquelas coisas tão maravilhosas que ele via, que ele fazia. Mas nessa idade, assim, a gente sabe, a irmã White diz que as crianças são duramente tentadas, e a gente precisa entender, se colocar no lugar das crianças. Com essa mente assim, criativa que ele tinha, uma vez morando em um lugar que tinha várias famílias da igreja junto, pessoas da obra, ele tinha um portão, um corredor bem grande, e simplesmente a fechadura da casa, a fechadura assim, a tranca da casa vizinha, que era, sumiu. Sumiu, e aí, nossa, como foi? Como que isso sumiu? Como sumiu? Aí o Adriano falou assim, foi um ladrão. Como assim? Como você sabe? Ele ouviu o homem, ele pegou isso e jogou lá do outro lado do muro. Gente, aquilo apavorou o pessoal da casa. Foi assim uns dias tão difíceis, porque as pessoas ficaram com medo, como entrar um ladrão aqui. Isso passou praticamente uma semana, e a gente naquela angústia, preocupado, trocou a fechadura porque teve ladrão. E a gente acreditando piamente nessa história, um dia a gente ia sair para passear, e eu fui na frente com a minha filha, e meu filho ficou para trás, minha esposa ficou lá conversando com ele. Demoraram tanto e eu fui lá. Chegando lá, o Adriano estava chorando muito, conversando com o pai. E aí ele falou, pai, eu menti, eu inventei aquela história, não sei porquê, mas só sei que eu não tive mais paz, não consegui mais dormir bem. Satanás falando para mim o tempo todo que eu estava perdido, eu não aguentei mais isso na minha mente, e eu resolvi falar para vocês que eu estava mentindo. E agora o que é que eu faço? E aí, quando eu cheguei, que soube daquela história, falei, meu pai, como que pode? Mas só tem que agradecer, né? Porque Satanás falando, querendo criar pânico na mente dele, como falando que ele era um mentiroso, que ele estava perdido. Mas o anjo do Senhor também, o Espírito Santo, estava ali falando no coração dele. Não é assim, você precisa só confessar, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. E ele venceu, pela graça de Deus, ele venceu. Parece uma coisa simples, ou então talvez para você pode parecer, para uns parece coisa simples, para outros pode parecer um absurdo, mas a mentira, ela nasceu no coração de Satanás, e ele quer plantar no coração de todo ser humano. E ele tenta, parece uma coisa simples, porque é coisa de criança, mas não é. Ele queria levar aquela criança ao desespero. Mas graças a Deus, por termos ensinado, por ele saber
que a mentira é de Satanás, por ele saber que quem comete mentira não entra no reino dos céus, ele começou a se sentir perdido, a consciência acusando, mas Deus trabalhou também no seu coração de maneira tão forte e poderosa que ele conseguiu confessar o seu pecado. E aí eu falei, olha, tudo bem, com Deus já está resolvido, só que você vai falar para a tia lá, a dona da casa, você vai contar essa história. Você mesmo vai ter que dizer para ela que você mentiu e que está arrependido. E aí ele aceitou falar. Claro que eu era muito amiga da tia, da irmã, e eu contei para ela antes, falei assim, olha, ele vem falar com você, mas você escute, não diz que eu contei nada e você conversa com ele o que for preciso. Ela era gente muito boa, gosta demais de criança, e ela deu muita risada. Eu falei, mas não sorria na frente dele, fala sério, porque o assunto é sério. E assim foi, ele foi conversar, e ela abraçou, beijou, falou para ele que está perdoado, mas que não fizesse mais aquilo. E graças a Deus, foi a primeira e a última vez que ele criou essa história, que ele inventou alguma história, que ele criou essa situação. Satanás queria realmente destruir, porque é uma fase muito decisiva, entrando assim na adolescência, 10 anos. E Satanás só quer destruir as crianças, mas Deus pela sua graça, operou, abençoou e salvou meu filho. E eu quero agradecer, porque vale a pena, mãe. Eu quero dizer para as mães que têm criança pequena, vale a pena. Ensina com amor, ensina com carinho. E se seu filho errar, ora com ele, abraça ele, fala para ele que errar é humano, mas que Deus está trabalhando na vida dele, que toda vez que ele cometer um pecadinho, que parece pecadinho, mas para Deus não existe pecadinho, mas toda vez que ele cometer algum erro, por menor que seja, confesse, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Que Deus nos abençoe como mães em Israel. Um abraço para todas. Amém.